Olá, eu sou o Lucas Rangel, pesquisador do Laboratório de Gestão de Riscos da Universidade Federal do ABC. Os outros autores deste resumo são Rodolfo Moura, doutorando, Samia Sulaiman, pós-doc, Fernando Nogueira, docente e coordenador do nosso laboratório, e o Celso Carvalho, colaborador externo. O nosso resumo é intitulado Mapeando o Risco, Caso por Caso e Casa a Casa, experiências com foco na redução do risco e permanência. O nosso grupo surgiu em 2014 e trata de maneira interdisciplinar os riscos e os desastres, seguindo algumas linhas de pesquisa: a construção social do risco, a inovação das metodologias de mapeamento de risco, governança, tomadas de decisão e políticas públicas, metodologias participativas, educação e comunicação, publicações técnicas e pedagógicas. Para localizar o nosso laboratório e os estudos de caso que eu vou apresentar para vocês hoje, eu destaquei do lado esquerdo o mapa do Brasil com o município, com o estado, de São Paulo em vermelho e do lado direito a região metropolitana de São Paulo e com 2 pontos vermelhos, que são os nossos estudos de caso, e um ponto amarelo, que é o Laboratório de Gestão de Riscos da UFABC. A região metropolitana de São Paulo é a maior região metropolitana da América do Sul, com 21,5 milhões de pessoas, e segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, são 1,2 milhão de pessoas em risco de deslizamento e inundação. Só no município de São Paulo, o município principal, são 12 milhões de pessoas e 673 mil em risco de deslizamento e inundação. Eu vou falar um pouquinho da metodologia e depois dos 2 casos que a gente trabalhou o ano passado, no ano de 2019. Essa metodologia ela prevê a criação de setores de risco baseado em evidências e indicadores identificados em campo. Esse mapeamento, essa metodologia de mapeamento, ela tem aproximadamente 30 anos na política pública brasileira e a gente leva em conta que essa análise de risco ela é uma opinião técnica, que obviamente é embasada em evidências e indicadores, mas também é influenciada pelos valores e pelas intenções de quem está mapeando aquele local. Essa metodologia ela relaciona a ameaça e a vulnerabilidade e categoriza o setor em 4 níveis distintos. R1, risco baixo ou inexistente, R2, risco médio, R3, risco alto e R4, risco muito alto. Lembrando que esse mapeamento tem validade de um período chuvoso, um ciclo chuvoso, que no caso aqui do sudeste do Brasil é aproximadamente um ano. Lembrando que o nosso verão ele é quente e chuvoso de dezembro a março. E essa metodologia ela é importante para dar as prioridades de intervenção nos assentamentos precários e nas favelas das cidades brasileiras. Olhando um pouco para essas intervenções que são comumente utilizadas nesta metodologia, a mais traumática para as pessoas, para o poder público, é a remoção. Então a gente vem com um olhar, com uma premissa de que
a prioridade deve ser a qualificação da segurança daquele local. O primeiro caso que eu vou apresentar é o Morro da Lua, localizado na zona sul do município de São Paulo, e foi um impasse entre as famílias moradoras deste assentamento e a prefeitura, que, a partir da justificativa do risco, queria remover essas pessoas deste local. O mapeamento que a prefeitura se embasou para esse argumento jurídico de retirar as pessoas foi feito em 2017 e atualizado em 2018. Em 2017 foram levantadas 64 casas de risco muito alto e em 2018 já eram 156 casas nessa condição. E esse setor está desenhado em vermelho neste mapa à direita. Ele aparece aí de novo e foi a área em que a gente realizou a nossa investigação. O primeiro campo foi de reconhecimento, do entendimento da geomorfologia, da hidrografia, da geologia do local. O segundo campo foi o imageamento por drone com os VANTs, os veículos aéreos não tripulados, realizando fotos oblíquas, ou seja, com certo ângulo, para que se possa ver a frente da casa e reconhecê-la em campo, e também o fundo da casa, para a gente conseguir ter uma ideia de como está o talude atrás da edificação. Depois desse campo, foi feito um campo final para identificar especificamente quais casas estariam no nosso novo setores de R4. O resultado final vocês podem ver na tela. O setor antigo dos mapeamentos anteriores é o setor amarelo, e a gente construiu setores menores dentro deste setor maior, que passaram de 156 edificações para 50 edificações, onde 10 delas não estão ocupadas, ou seja, seria aproximadamente 40 remoções apenas. O nosso segundo caso é o Jardim Hebron, localizado na zona norte do município de São Paulo. Eu destaquei o setor R4, o setor de risco muito alto, esse setor que no mapeamento antes do nosso trabalho tinha o código de JT0505, que está destacado em roxo. Eu vou mostrar para vocês como ele ficou após o nosso mapeamento. E no mapeamento geral, eram 110 casas em risco muito alto. O nosso mapeamento olhou com maior critério para esses lugares e deu apenas 5 casas em um risco muito alto. Vocês podem ver no lado esquerdo essas 2 casas e no lado direito aqui essas outras 3 casas, sendo que 2 delas a gente recomendou a remoção e demolição da casa, e outras 3 a gente recomendou a remoção temporária, ou seja, a remoção, a realização de obras, intervenções no local e depois o retorno dessas famílias. Olhando um pouco para esses 2 casos, a gente pode perceber que um olhar mais refinado, mais apurado e com o foco na qualidade, na qualificação da segurança, a gente pode garantir o direito da moradia segura
promover a justiça social e evitar remoções desnecessárias que causam muito impacto não só para o poder público, que tem que despender muito dinheiro para remover essas pessoas, mas principalmente para as famílias que ali vivem em condições muito adversas. Era isso que eu tinha para contar. Muito obrigado. Segue o site do Laboratório de Gestão de Riscos da Universidade Federal do ABC e o meu e-mail pessoal para contato. Obrigado.